Olá, pessoal! Hoje nós falaremos sobre derivação implícita. Comecemos com a definição. Sejam D um subconjunto do R2 aberto e o intervalo da reta, e G de I em R, tais que o par ordenado x, G de x pertence a D para todo x em I. E aí a gente vai falar que G é uma função definida implicitamente pela equação f de xy igual a zero, se o par ordenado x, G de x satisfizer essa equação para todo x em I. Se isso acontecer, de fato, G define implicitamente, é uma função definida implicitamente por essa equação, tá? Já é uma função de x definida implicitamente por essa equação, f de xy igual a zero. Como exemplo, eu tenho aqui a função g de menos 2, 2 em R, definida por g de x igual a raiz de 4 menos x ao quadrado, e ela é definida implicitamente pela equação f de xy, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a zero. Por quê? Quando você troca o par ordenado xy por x, g de x, então você vai trocar y por raiz de 4 menos x ao quadrado, né? Então, quando você resolve só o lado esquerdo, né, essa função, vai ficar como x ao quadrado mais g de x ao quadrado seria 4 menos x ao quadrado menos 4. Isso dá quanto? 4 menos 4, 0. X ao quadrado menos x ao quadrado, 0. Ou seja, satisfez a equação. Então, de fato, G é dado implicitamente por essa equação. Vamos continuar considerando D um subconjunto do R2, né? E agora vai ser o intervalo da reta aberto. G uma função de I em R, certo? Que é definida implicitamente por f de xy igual a zero. E vamos considerar gama uma curva de I em R2, que é uma função vetorial, né? Que leva x no par ordenado x, g de x, tá? E assumindo que f maiúsculo e g são diferenciáveis, a gente pode utilizar a regra da cadeia, tá? E derivar essa composição de f com gama. Então, como é que ficaria a derivada de f com gama? Derivada de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x, mais a derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x. Lembrando que esse y é a função g de x, tá? Isso é igual a zero porque a derivada de constante é zero. Bom, reescrevendo, como eu sei que y é g de x, né? Então, eu troquei y por g de x, tá? E dy dx, obviamente, é g' de x. Bom, a derivada de x em relação a x, a gente sabe que é 1, né? Que a derivada de x em relação a x, de fato, é 1, né? E aí, o que sobra é essa relação aqui de baixo, tá? Então, se por acaso a derivada de f com relação a y for diferente de zero, então a gente pode reescrever essa última igualdade como g' de x igual a menos a derivada de f com relação a x sobre a derivada de f com relação a y, né? Eu gosto muito de deixar na anotação, em vez de g de x, chamar de y, porque aí a gente vai obter o seguinte: quem é dy dx? Menos fx sobre fy, né? Para abreviar a anotação, que é menos derivada parcial de f em relação a x sobre derivada parcial de f em relação a y, certo? Lembrando que y é uma função de x, que é dada implicitamente por essa equação aqui, f de xy igual a zero. Se isso acontecer, aí eu posso, para encontrar a derivada de y em relação a x, usar essa expressão, tá bom? No exemplo aqui eu tenho y, como eu falei, é uma função de x, que é dada implicitamente por essa equação, e eu quero determinar a sua derivada em relação a x. Para poder utilizar o que a gente aprendeu, eu preciso escrever, né, uma equação em que y seja dado implicitamente por ela. Então, não está ainda na forma f de xy igual a zero. Para que fique na forma, eu vou fazer o seguinte: como eu tenho a igualdade, eu vou passar 2xy para o lado esquerdo, e aí eu obtenho uma função de xy igual a zero. Então, se eu defino f de xy como sendo x ao cubo mais y ao quadrado menos 2xy, de fato, agora sim, y é dado implicitamente pela equação f de xy igual a zero. Se eu tenho isso, então eu posso derivar f em relação a x em relação a y e com isso aplicar na fórmula e descobrir quem é dy dx,
tá? Que é a derivada de f em relação a x. Então, vai ser derivada de x ao cubo em relação a x, 3x ao quadrado. A derivada de y ao quadrado é constante e vai dar zero. A derivada de constante vezes função vai preservar a constante, né? Nesse caso, as constantes são menos 2 e y. E derivar x em relação a x, que é 1. Então, eu obtenho essa função aqui. A derivada de f em relação a y vai sobrar o quê? A derivada de y ao quadrado, que é 2y. E a derivada de menos 2xy, né? Nesse caso, vai preservar a constante menos 2x e derivar y, 1. Então, eu tenho essa função aqui para a derivada parcial de f em relação a y. Assim, quem vai ser dy dx ou y' de x vai ser menos a derivada de f em relação a x sobre a derivada de f em relação a y. Então, é só substituir mesmo. Então, quem é a derivada parcial de f em relação a x? 3x ao quadrado menos 2y, ficou aqui no numerador, multiplicado por menos 1 da fórmula. Quem é a derivada de f em relação a y? 2y menos 2x, tá? Eita, aqui tem um erro de digitação, tá? Não tem esse xy aqui, não. Então, isso acontece se o denominador, obviamente, for diferente de 0, ok? Aqui eu fiz uma solução alternativa para a gente não precisar lembrar a fórmula, caso vocês prefiram, né? Que é o seguinte, eu sei que y é uma função de x dada implicitamente por essa equação, x ao cubo mais y ao quadrado, desculpa, só corrigindo aqui, x ao cubo mais y ao quadrado igual a 2xy, né? Então, lembrando que y é uma função de x, eu posso derivar ambos os lados dessa equação em relação a x para obter dy dx, tá? Então, como é que ficaria? Derivada de x ao cubo mais y de x ao quadrado igual a derivada de 2xy, né? Então, quem é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Quem é a derivada de y de x ao quadrado? 2y, y'. Quem é a derivada de 2xy? Regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda, né? Derivada de 2x é 2 vezes a segunda, mais preserva a primeira, 2x vezes a derivada da segunda, que é y'. Então, agora eu vou fazer o quê? Isolar y'. Quando eu isolo y', se o denominador for diferente de zero, eu tenho y' igual a 2y menos 3x ao quadrado, sobre 2y menos 2x, que é exatamente igual ao que eu tinha anteriormente, né? A diferença é que aqui eu tenho menos 1 multiplicado aqui na frente, então é só você colocar o menos em evidência no numerador, aí você fica menos multiplicando quem? 3x ao quadrado menos 2y no numerador. Então, fica igualzinho, tá certo? O outro caso que a gente pode fazer a derivação implícita é se agora eu tiver z como sendo uma função de x e y, que é dada implicitamente por uma equação da forma f de xyz igual a zero. Se eu tiver isso, eu posso usar a regra da cadeia, né, e derivar ambos os lados dessa equação em relação a x primeiro, e depois posso fazer o mesmo procedimento para derivar em relação a y, já que z depende tanto de x quanto de y, tá? Lembrando que eu estou no caso 2 da regra da cadeia, onde eu tenho uma função que depende de x, y, z, que por sua vez depende de mais duas variáveis, que são x e y, certo? Então, vai ser derivada de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x, mais derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x, mais derivada de f em relação a z, vezes a derivada de z em relação a x. Quem é a derivada de constante? A derivada de constante é zero, que nesse caso, eu já escrevi aqui do lado direito, tá? O que eu tenho é, quem é a derivada de x em relação a x? 1. Quem é a derivada de y em relação a x? Quando eu derivo parcialmente, a outra variável vira constante, né? Então, a derivada de y em relação a x é 0. Então, essa parcela aqui, 2, vai para 0. Aqui é 1 sobra só del f del x, e aí eu obtenho del f del x mais del f del z del x igual a 0. Então, significa que se del f del z for diferente de 0, eu posso isolar del z del x e obter del z del x como quem? Menos derivada de f em relação a x sobre a derivada de f em relação a z, ok? Analogamente, eu posso fazer um trabalho similar, certo? Derivando essa equação aqui agora toda em relação a y, a diferença é que aqui no lugar de x eu teria sempre y, certo? E aí a derivada de x em relação a y seria 0, então a primeira parcela seria 0. A segunda parcela, a derivada de y em relação a y, seria 1. Então, só sobraria del f del y.
E a última parcela, del f, del z, mais del z, del x, igual a zero. Então, aí eu conseguiria, isolando del z, del y, encontrar que isso é igual a menos a derivada de f em relação a y sobre a derivada de f em relação a z, caso o denominador seja diferente de zero, certo? Então, aqui no exemplo 3, eu tenho pedindo as derivadas parciais de z em relação a x e y, lembrando que z é uma função que depende de x e y, que é dada implicitamente por essa equação aqui. Então, para utilizar o que a gente acabou de aprender, eu tenho que escrever uma função que z seja dada implicitamente por ela, da forma, uma função não, é uma equação, né? F de x, y, z igual a zero. Como eu ainda não tenho essa função, essa equação dessa forma, é só eu adaptar a equação que foi dada. Se eu coloco todo mundo no lado esquerdo, então vai sobrar do lado direito zero, né? Então, a função do lado esquerdo eu chamo de f de x, y, z. Então, seria x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3yz ao quadrado menos 1 igual a zero. E essa equação descreve, né, z implicitamente. Então, o que é que eu faço? Eu vou derivar f em relação às três variáveis, né, e depois aplico na fórmula. Em relação a x, derivada de x ao quadrado 2x, depois não tem nada mais que depende de x, né? Então, fica só 2x. Derivada em relação a y, só tem aqui derivada de 2y ao quadrado, 4y. Aqui, a derivada vai ficar 3z ao quadrado, que é a constante, vezes a derivada de y, que é 1. E a derivada em relação a z, só tem essa terceira parcela aqui, que fica a constante 3y, multiplicada pela derivada de z ao quadrado, que é 2z. Então, fica 6yz. E assim, quem é del z, del x? Vai ser menos derivada de f em relação a x sobre a derivada de f em relação a z. Então, é só substituição mesmo. A derivada de f em relação a x foi 2x. A derivada de f em relação a z foi 6yz. Claro, se o denominador for diferente de zero, isso acontece. E a derivada de z em relação a y é menos derivada de f em relação a y sobre a derivada de f em relação a z. Substituindo, né, a derivada de f em relação a y foi 4y mais 3z ao quadrado, e a derivada de f em relação a z foi 6yz. Claro, se o denominador for diferente de zero. Então, uma coisa interessante é que no caso 1, onde y é uma função de x, né, então eu tinha a possibilidade, que era dada implicitamente por uma equação da forma f de xy igual a zero. Então, para descobrir dy dx, eu calculava a menos derivada parcial de f em relação a x, que é a variável de baixo, sobre a derivada de f em relação a y, que é a variável de cima, né? No caso agora em que z é uma função de x e de y, para descobrir as derivadas parciais de z em relação a x, ou a derivada de z em relação a y, a gente tem um procedimento similar, né? A derivada de z em relação a x é a menos a derivada. Claro, a equação que descreve agora esse segundo caso é f de xyz igual a zero, tá? Então, quem é del z, del x é a menos a derivada de f em relação à variável de baixo sobre a derivada de f em relação à variável de cima. Analogamente, quem é a derivada de z em relação a y, menos a derivada de f em relação à variável de baixo, que é y, sobre a derivada de f em relação à variável de cima, tá? Tem uma forma, professora, da gente não precisar decorar a fórmula? Tem, do mesmo jeito da anterior. A gente pode pegar a equação em que z é dada implicitamente, né? Que é a equação x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3yz ao quadrado igual a 1. E para encontrar a derivada de z em relação a x, você deriva a equação toda em relação a x e obtém del z, del x. Depois, para encontrar a derivada de z em relação a y, você deriva a equação toda em relação a y e obtém del z, del y, certo? Então, fazendo o caso em que eu vou encontrar primeiro del z, del x, pego essa equação, em ambos os lados eu derivo em relação a x, e aí eu vou obter o seguinte: derivada de x ao quadrado, 2x, né? Constante, derivada de constante é zero. Derivada de 3yz ao quadrado, lembrando que z também depende de x, né? Então, fica a constante 3y vezes a derivada de z ao quadrado, fica 2z, del z, del x, né? Porque z depende de x. Então, juntando, fica 6yz. Derivada de constante, zero. Então, quem é del z, del x? Menos 2x sobre 6yz. Certo? Eu vou deixar como exercício para vocês, né? Fazer o outro caso, que seria derivar ambos os lados da equação em relação a y e perceber que del z, del y seria exatamente o que a gente encontrou anteriormente aplicando a fórmula, tá?
Então, fica como exercício para vocês. Até a próxima aula, pessoal!